Bom, a pergunta que não quer calar, né? O que você achou dessa fala do presidente Bolsonaro hoje, depois de quase 48 horas da derrota nas urnas? Eu achei uma fala rápida, com alguns recados ali no meio, mas, em primeiro lugar, antes de tudo, Rangel, ele reconheceu o resultado nas Olha, urnas? há dúvidas, há dúvidas. A meu ver, não claramente, como deveria. Boa tarde, Larissa, Tarde. você, a quem nos assiste. Bem, foi um pronunciamento relâmpago, ninguém esperava que fosse algo tão rápido, não é mesmo? E, a meu ver, ele não reconheceu com todas as letras e ele não resolveu o problema que está posto, que são as manifestações que pipocam pelo país. Ele fala, sim, que o método não deve ser esse, não devem recorrer à violência, mas ele meio que chancela as manifestações. Vamos lá, eu tenho aqui exatamente a transcrição Por favor. do pronunciamento. Ele fala, quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Veja bem, que aqui ele está jogando gasolina, ele continua levantando, né, dúvidas sobre a legalidade do processo eleitoral. E, portanto, continua incendiando os militantes, apoiadores dele, que estão nas ruas falando contra o resultado das urnas. Portanto, nada aqui nessa parte, para mim é muito claro que ele ataca o resultado e ataca o sistema, Sim. não é? Porque ele fala em Vamos com sentimento aspas aqui. de injustiça e indignação com o processo eleitoral, não é? Então, ele não diz, olha, temos que reconhecer, o processo foi justo, o resultado é justo, eu tenho que admitir, perdi. Isso Sim. não acontece. Não Angel, vale acontece. lembrar que bem rapidamente mesmo, a quem acompanha o Boletim Metrópolis segunda edição, que nunca houve fraude no processo eleitoral brasileiro. Pode Nunca continuar. houve, não há provas, não há o menor indício de que tenha havido qualquer irregularidade nesse processo. Tudo é narrativa, Sim. não é? Eu acho que é possível chamar, sim, de choro de perdedor, não é? Porque da mesma forma que por uma vantagem, por uma margem pequena, a vitória foi do candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderia ter sido do atual presidente. Certamente, se ele tivesse vencido por uma margem pequena, ele não estaria aí questionando o processo, certamente, não é? Sim. E na sequência ele fala o seguinte: as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Veja bem, as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. O que isso significa? Então, é isso A que eu gente fico me tem aí... perguntando, porque assim, se não existe uma clareza nessa fala do presidente, atual presidente da República, eu fico, né, porque a gente está analisando essa fala dele. Se você tiver que ficar, imagina o pessoal, né, esses manifestantes, apoiadores do presidente, que estão neste momento interditando as rodovias, eles ficarem analisando o que o presidente quis dizer com isso. Vale lembrar, Falta Larissa, clareza. falta clareza, falta clareza. Na verdade, é um discurso dúbio. Eu acabei de subir uma nota com uma análise curta sobre o discurso na coluna, está lá no site, em que eu digo que foi um discurso dúbio e ainda perigoso. É exatamente como eu vejo esse discurso do presidente e esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Porque quando ele fala que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, ele está, de certa forma, incentivando esses apoiadores a continuarem nas ruas. Tudo bem, ele faz a ressalva, os métodos não devem ser os métodos que usam da violência, Ele fala, né? não vamos igualar não vamos nos Exato, igualar à esquerda. ele fala isso, mas ele não está dizendo, olha, não continuem, parem de protestar contra o resultado das urnas, ele não diz isso. Vale lembrar que tem chamados nos grupos bolsonaristas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tem chamados para manifestações amanhã na frente de quartéis, não é? Então, eu entendo que ele meio que incentiva até
que os seus apoiadores participem desses protestos contra o resultado. E à medida que ele não reconhece claramente a derrota, não se dá por vencido, ele continua insuflando alimentando uma insurreição contra o resultado, sabe? Como ele não diz, ok, perdi, já vou começar a organizar a transição, a partir de 1º de janeiro o Brasil terá um novo presidente, será que ele considera que ainda há chances de ele seguir no poder? Não é? Eu acho que foi um discurso absolutamente dúbio. Bom, e a partir daí ele fala que a direita surgiu de verdade no país, força né, que fala da representação no Congresso. Congresso. Exatamente, exatamente. E diz que mesmo enfrentando todo o sistema, o governo dele superou a pandemia e as consequências de uma guerra, que sempre foi rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos acusadores, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Todo o discurso que, na verdade, acaba jogando, mantendo ali a toada das manifestações, aquilo que os apoiadores dele vêm repetindo e meio que fantasiando para criar aquela narrativa de que houve fraude, uma fraude que claramente não houve, não existe, não há nenhum indício, não há nenhum sinal de que tenha havido fraude nessa ou em nenhuma outra eleição. Aliás, vale sempre lembrar, esse mesmo sistema pelo qual ele perdeu essa eleição é o sistema pelo qual ele ganhou várias eleições, inclusive as eleições presidenciais de 2018, não é? Não, sem dúvidas. Como assim? O sistema serve quando ganha e o sistema não serve quando perde. Sim, não sem dúvidas. E é uma tática muito parecida com a tática do ex-presidente americano Donald Trump, né? Nós estamos vivendo um Capitólio à moda brasileira. E esse pronunciamento do presidente hoje, ele não contribui para acalmar os ânimos, para virar essa página. Porque a gente não pode esquecer que ele ainda é o líder da nação, ele ainda é o presidente da República até o dia 1º de janeiro, né? Quando, de fato, Luiz Inácio Lula da Silva toma posse. Então, existe toda uma responsabilidade, né, em cima da fala de um líder de nação. Enquanto não se tem clareza ali num discurso, é isso que eu me pergunto, e pergunto também para você aqui, né? Será que essa fala dele vai ser suficiente para tirar esses manifestantes da rua, de desbloquear, né, as rodovias do Brasil? Porque são inúmeros os reflexos, as consequências que a gente pode ter, já são, né, desde ontem que várias vias, rodovias, pontos estratégicos estão interditados pelo Brasil, pessoas que não aceitam o resultado aí das urnas, das eleições de domingo. E aí, como eu falei, as consequências vão chegando, né? A gente tem aí risco de desabastecimento, alimento, combustível, voos cancelados. E aí eu me pergunto se essa fala dele, quase depois de 48 horas, se vai ser eficiente, se vai surtir efeito. Não me parece a gente está de olho, né? Larissa, não me parece suficiente, pelo contrário, pode até servir para que os apoiadores desbloqueiem as rodovias. Mas, a partir do momento em que ele incentiva manifestações pacíficas, a partir do momento em que essas manifestações continuem a existir, questionando o resultado de um processo eleitoral democrático, isso atenta contra o Estado democrático de direito, porque, tudo bem, todos têm o direito de se manifestar, mas não é uma manifestação qualquer. Sim. É uma manifestação contra o resultado das urnas, contra a voz das urnas, sem nenhuma indicação de que tenha havido qualquer tipo de fraude. E se essa manifestação sair das estradas e vier para as cidades, vai ser igualmente problemático, porque será uma manifestação contra a democracia, contra o resultado das urnas. Sim. E uma manifestação, de certa forma, insuflada pelo presidente da República. Isso é gravíssimo. Continuamos com o problema instalado.